Olá, pessoal! Iniciaremos agora o capítulo 12, certo? Que traz para nós deuses, monstros e heróis. Por quê? Mais para frente a gente vai ver um pouquinho sobre mitologia, tá? Só que primeiramente, agora nesse primeiro texto, a gente vai ter uma ideia sobre paródia, certo? Então, mas mesmo assim, a mitologia faz parte da história da humanidade. Muitos povos possuem seu panteão de deuses, heróis e criaturas incríveis utilizado para explicar a origem do universo, do homem e de outros fenômenos. O fato é que os mitos são histórias fascinantes de se conhecer, certo? Eu não sei se vocês já conhecem, né, essa versão de mito, mas é algo muito surpreendente, muito interessante, tá? Então aqui, ó, é uma cena do filme Thor, O Mundo Sombrio, de Alan Taylor, de 2013, 111 minutos, e que ele mostra nesse filme uma história mitológica, tá? Então, olha, algumas questões para vocês pensarem, analisarem, refletirem. Quem é o personagem representado no fotograma? Como você o reconheceu? Que outros personagens mitológicos você conhece? B. Qual era a função dos mitos na época em que foram inventados? E C. Você considera que atualmente as narrativas mitológicas ela têm a mesma função que tinham para os povos que as criaram? Certo? Porque pelo nome, mito, né, eram coisas inexplicáveis, certo? Então, criava-se uma definição, um acompanhamento, certo? Para justificar alguns acontecimentos, certo? Então, por isso, mito, né, mitologia, por meio de coisas inexplicáveis, colocavam-se deuses, né, que eram criadores de algumas coisas, que representavam algumas coisas da natureza, certo? Por isso, esses seres, até hoje conhecidos e chamados, né, de seres mitológicos por explicações que justificam, né, o porquê ou não da existência de alguns fatos, né? Nós conhecemos muitas histórias de mitologia grega e romana, como as que narram a vaidade de Narciso, a força de Hércules, a terrível Medusa, entre outras. Mas muitos outros povos possuem a própria mitologia. É o caso do mito que vamos ler agora, que é da cultura chinesa, o ovo celestial. Tá? Então, depois da explicação da videoaula, vocês farão a leitura desse texto, que como já nos foi informado, é uma mitologia, né, chinesa, ok? E ela foi escrita por Rosana Rios. O Ovo Celestial está dentro do livro Volta ao Mundo em 80 Mitos, tá? É um livro específico que conta alguns mitos. Artes e Ofícios é a editora, ano de 2010, página 59. E aqui do lado, um pequeno perfil biográfico da Rosana Rios, ok? Após a leitura do texto, você já fica certo de que pode responder essas questões da página 66, 67, 68, tá? Aqui na página 68, ele ainda traz um conteúdo teórico a respeito dos mitos, tá? Então eu vou pedir para que vocês circulem esse quadradinho ou mesmo passem o marca-texto em todas essas linhas, porque elas ajudarão vocês a responderem aquela última parte, né, na apostila, onde traz um resumão sobre o capítulo, ok? Então, ó, os mitos são textos narrativos de caráter simbólico que buscam explicar a origem das coisas e dos seres, além de apresentar questões inerentes ao homem, né, que todos nós temos alguns questionamentos a respeito da vida, da morte, do amor, da união, da separação, dos perigos,
certo? Acontecem em um tempo passado, geralmente em um espaço sagrado e sobrenatural, pois além dos deuses, neles vivem criaturas fantásticas, né? Heróis, superpoderosos, né? Que praticam alguma ação de superpoder e entre outros seres. Os mitos apresentam características da cultura do povo que as criou, certo? Ou seja, os mitos gregos apresentam uma certa descrição. Os mitos romanos, já outros. Esse mito chinês, já um outro. Eles são todos com base na cultura do país, tá? Do povo. Então, a respeito do mito, vocês podem responder até a página 68, tá? Para fazermos a verificação na aula online, certo? E aproveitando essa videoaula, eu já vou deixar aí para vocês a explicação do adjunto adverbial, tá? E aí você já pode também, depois, fazer todos esses exercícios para revisão na aula online, tá? Então, olha, o que é, né, o adjunto adverbial? É o termo da oração que acompanha um verbo, que lembram que o advérbio, ele acompanhava um verbo, né? Então, agora, não muito diferente, o adjunto adverbial, ele vai acompanhar esse verbo também para indicar circunstâncias de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, de negação, de afirmação, entre outras. Nós veremos a seguir um quadro, né, das circunstâncias do adjunto adverbial. A função desse adjunto pode ser desempenhada por um advérbio ou por uma locução adverbial, aquele que é formado por duas ou mais palavrinhas que têm a função de advérbio ou de adjunto adverbial, tá bom? Então, aqui na página 70, ó, nós temos essa tabela, né, de circunstâncias do adjunto adverbial e alguns exemplos que a princípio servirão para fazer os exercícios, certo? Tanto aqui dessa página quanto lá do finalzinho, né, quando tem o fechamento do capítulo, tá? Quanto quando você achar necessário de consultar para poder compreender, entender melhor do que se trata um adjunto adverbial, tá? Então vamos lá. Além de acompanhar os verbos, alguns adjuntos adverbiais, eles expressam circunstâncias, alguns adjetivos e também advérbios, tá? Então agora aqui nesse momento você diz, então ele acompanha só o verbo, Pro? Sim, o verbo, mas não só o verbo. Ora, ele pode acompanhar adjetivos e outras advérbios, tá? Vejamos. O universo é muito grande. Grande é um adjetivo, certo? O muito é um advérbio de intensidade, certo? Por isso, ele aqui dá um efeito maior para a característica que é grande. É muito grande. Tá? E aqui, ó, a cidade ficava mais longe. Longe é um advérbio de lugar, certo? Mas esse mais também tem função de advérbio de intensidade, para deixá-lo ainda mais longe. Observemos então agora, ó, as circunstâncias de causa, de intensidade, de companhia, de finalidade, de dúvida, instrumento, de meio e de modo, tá? E aqui os exemplos, ó. O guardião chorou de alegria ao receber a notícia. Aqui nós temos uma circunstância de causa do choro, que é um verbo. Panku era muito alto. Então, aqui nós temos uma característica e o muito, uma circunstância de intensidade do advérbio. Companhia, as pessoas subiram com os dragões até a montanha. Finalidade, ele saiu para a batalha. Dúvida, talvez não quisesse retornar. Instrumento, o guerreiro atingiu o dragão com uma lança. Meio, os imperadores chegaram de barco para, ou melhor, pelo rio Amarelo. E o modo, vagarosamente, o céu e a terra se separaram. Tá? Então, aqui essa tabela ela é bem importante
a princípio para consulta, aí depois, aos poucos, você vai entendendo, memorizando, né, quais as circunstâncias de causa, intensidade, companhia que o contexto traz, tá? Então, com essa explicação, você também pode já responder a página 70, 71, tá? Vamos respondendo, vocês terão a orientação, tá? Lá em atividades do Classroom, certo? Mas vocês estarão prontos para responder todas essas páginas, ó, 72, tá bom? Até a 72, depois dessa videoaula, ok? Mas então, ó, vamos voltar lá no início, onde está se falando sobre os mitos, tá bom? E fazer a leitura do texto, ok? E então responder as questões. E na aula nós também conversaremos um pouquinho a respeito destas questões sobre mitologia, ok? Então, até lá e obrigada.